Curso de licenciatura em Pedagogia. Disciplina Estatística aplicada à educação. Professor Enéas Dantas Torres. Hoje, vamos aprender a construir gráficos de coluna. Gráfico simples e gráfico de coluna dupla, certo? Nós temos dois tipos de gráfico, o gráfico de coluna simples e o gráfico de coluna duplas. No gráfico, na construção do gráfico de coluna simples, nós precisamos inicialmente partir de uma tabela, porque é na tabela que nós já sabemos que estão as informações absorvidas, coletadas na pesquisa. Essa tabela, ela está sempre organizada em linhas e colunas. As linhas, chamadas de horizontais, e as colunas, chamadas de verticais. Então, toda a tabela é um quadro organizado em linhas e colunas, tá? Então, para termos essa tabela organizada, nós precisamos primeiro fazer a pesquisa, planejar a pesquisa, executar a pesquisa, para só então podermos organizar, tabular as informações coletadas na pesquisa dentro da tabela. E aí, qual é o primeiro ponto para partir para a pesquisa? É pensar no objeto da pesquisa. E aí nós vamos pensar também no público-alvo para, a partir daí, formular a pergunta da pesquisa. Para a construção de um gráfico de coluna simples, nós precisamos de uma pergunta simples, objetiva, direta. Então, vamos usar como público-alvo, vamos simular que nós estaríamos usando a população da turma C de Pedagogia do IPROERN, uma turma com 58 alunos. E aí nós vamos fazer a simulação da pesquisa dessa população, com 58 alunos, tá? Vamos sugerir como proposta para a pesquisa a seguinte pergunta. Vamos pesquisar sobre as cores preferidas dos alunos da turma. Então, olha só que pesquisa simples, né? Qual sua cor preferida? Eu posso direcionar nessa pergunta algumas cores para que eles escolham, como eu também posso fazer uma pergunta aberta para que eles digam as cores que eles realmente preferem sem ter opções. Tá, pessoal? Então, veja a diferença. Eu posso fazer a pergunta sobre cor preferida, apontando algumas cores. Lógico que eu tenho que no final colocar outras, porque pode ser que eles não tenham como preferida nenhuma das cores que eu aponte. Ou então posso simplesmente fazer a pergunta qual sua cor preferida, sem dar sugestão de respostas. E eles responderem espontaneamente a cor preferida que eles pretendem. Estão entendendo a diferença entre as duas opções? Uma com alternativas e outra sem alternativas, tá? Bom, imaginemos que a pesquisa foi realizada com os alunos da turma. Nós tivemos todas as respostas absorvidas, obtidas pelos entrevistados. Organizamos, tabulamos essas respostas e essa resposta nos resultou em uma tabela, como essa aqui, ó. Uma tabela simples de duas colunas, onde na primeira coluna nós temos a relação das cores que foram citadas na pesquisa e na segunda coluna a relação numérica das quantidades de pessoas que optaram por cada cor. Então, analisando essa tabela aqui, o que é que nós estamos vendo nela? Que na cor azul, nós tivemos 11 pessoas preferindo a cor azul. 10 pessoas preferiram a cor vermelha. 11 pessoas preferiram a cor branca. 9 preferiram a cor verde. 5 preferiram a cor amarela. 8 preferiram a cor preta. E 4 preferiram outras cores que não são nenhuma dessas, tá? Total de entrevistados, 58 entrevistados. Então, essa tabela é o fruto de quê, pessoal? Das respostas dadas a essa pergunta. Ela é fruto da coleta de informações que partiu dessa pergunta. Ela é fruto da tabulação, da organização do que foi coletado nessa pesquisa. E aqui nós organizamos essa tabela. Nós já poderíamos usar essa tabela como resposta e análise crítica da resposta dos alunos. O que é que nós analisamos aqui? Que a maioria dos alunos preferem que cor? Azul ou branca, ó, 11.
optaram por azul e 11 optaram por branca. Das cores que estão citadas, qual aquela que tem menos preferência? A amarela. 5 pessoas apenas preferem a amarela. Mas ainda tem 4 pessoas, pessoal, que não preferem nem azul, nem vermelha, nem branca, nem verde, nem amarela, nem preta. Preferem outras cores. E aí? A gente tem condições de dizer que outras cores são essas? Olhando a tabela, não. Tá? A gente pode ter essa resposta se a gente for buscar lá nas informações, na coleta de dados, nos papéis que foram utilizados nas pesquisas. Mas aqui na tabela a gente não consegue dizer quais são essas outras cores que foram escolhidas além dessas, mas sabemos que são 4 pessoas que não gostam de nem, que não preferem, aliás, nenhuma dessas cores aqui, tá bom? Bom, com a tabela feita, vamos agora para o gráfico. O nosso gráfico, todo gráfico, pessoal, de colunas, ele se organiza em um eixo horizontal, que fica aqui as informações que foram pesquisadas, os itens que foram pesquisados na pesquisa, e um eixo vertical, que é o eixo numérico, que vai ficar as quantidades que foram obtidas na pesquisa, tá? Então, tudo que é referente aqui, ó, a cores, as informações que foram pesquisadas, os itens que foram citados na pesquisa, vão ficar aqui no eixo horizontal. E essas quantidades que foram obtidas na pesquisa, numericamente, vão ficar no eixo vertical. Então, o nosso gráfico ele fica organizado dessa forma, ó. Como eu falei, ó, o azul, vermelho, branco, verde, amarelo, preto e outras cores, as preferências no eixo horizontal. E os quantitativos no vertical. E aí você diz, professor, por que está organizado de 2 em 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12. A gente tem que organizar sempre assim? Não necessariamente, tá? Vocês podem organizar de 1 em 1, de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, 10 em 10. Vai depender muito do valor máximo que foi obtido na pesquisa. E o valor máximo aqui obtido foi o 11. Então, para a gente não fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 11, para o nosso gráfico não ficar muito extenso, né, verticalmente, eu optei por fazer um gráfico de 2 em 2. Lembrando que se está de 2 em 2, no intervalo entre cada um deles está um número. Ó. Entre o 0 e o 2 está o 1, entre o 2 e o 4 está o 3, entre o 4 e o 6 está o 5, entre o 6 e o 8 está o 7, entre o 8 e o 10 está o 9, e entre o 10 e o 12 está o 11. O que é que eu preciso para construir esse gráfico, pessoal? Eu preciso de lápis, borracha e régua, tá? Então, como é que a gente constrói? Ligando cartesianamente o item pesquisado ao seu valor obtido na pesquisa. O azul vai subir até onde? Até onde chegar o valor obtido na pesquisa, que foi 11. Então, o 11, ó, sobe sua coluna, passou do 10, não chegou do 12. Então, ele ficou entre o 10 e o 12, ficou no 11. O vermelho, a cor vermelha, 10. Então, ela vai subir a sua coluna até o número 10, ó. Reto com o número 10, ok? Reto com o número 10. O branco, a cor branca, 11 pessoas. Então, a branca vai subir até entre o 10 e o 12, que está localizado o 11. O verde, 9. Verde não tem 9, mas ele fica entre o 8 e o 10, que representa o número 9, a metade aqui, ó. Entre 8 e 10 é o 9. A cor amarela, 5. Então, a amarela vai subir, ó, passa do 4, mas não chega no 6. Ficou no meio, então ficou na posição do número 5. Preta, 8. Vamos fazer uma correção aqui, tá? Veja que ele subiu até o 4, ó. Mas teve um erro aqui na digitação. O preto tem que subir até aqui, ó. É 8. Tem que subir até aqui essa linha, ó. Entre o 8. Certo? A cor preta vai até o 8 aqui, ó. E outras que é 4. A coluna do 4 é que vai subir até aqui. Tá ok? Então, essa é a nossa representação de um gráfico de coluna simples. Por quê? Porque nós só temos aqui duas colunas, uma com o que foi pesquisado e uma com a resposta. Então, uma resposta para cada coluna, certo? Uma coluna para cada resposta dada em relação às cores e as suas preferências obtidas, ok? Vamos ver o outro exemplo? Vamos ver um exemplo agora de gráfico de coluna dupla. E o que é o gráfico de coluna dupla, pessoal? É aquele gráfico que, para cada item pesquisado, nós vamos ter duas respostas, tá? E para ter duas respostas para cada item pesquisado, nós precisamos trabalhar com tempos, com periodicidades diferentes, por exemplo. Então, a nossa pesquisa, para nos dar o gráfico de coluna
dupla também vai partir de uma tabela. A tabela também precisa ser organizada para que a gente possa retirar as informações dela para construir o gráfico. Então, vamos sugerir como pergunta a seguinte pesquisa, a seguinte pergunta para a pesquisa. Quantos filmes você assistiu em 2018? E quantos filmes você assistiu em 2019? Então, os nossos pesquisados, eles vão responder duas perguntas. Aliás, vão dar duas respostas para a mesma pergunta. Quantos filmes ele assistiu em 2018 e quantos filmes ele assistiu em 2019? E aí a gente vai fazer uma comparação para ver quantos filmes foram mais assistidos, se foi em 2018 ou se foi em 2019. Por isso que nós chamamos de gráfico de coluna dupla. Então, feita a pesquisa com 58 alunos da turma, o resultado foi o seguinte, ó. Assistiram até 5 filmes. Em 2018, 15 pessoas. Em 2019, 9 pessoas. Assistiram de 6 a 10 filmes. 13 pessoas em 2018, 17 pessoas em 2019. De 11 a 15 filmes foram assistidos em 2018. 9. Em 2019, 13. De 16 a 20 filmes, 11 pessoas assistiram em 2018 e 8 em 2019. E mais de 20 filmes. Em 2018 foram quantas pessoas que assistiram, pessoal? 10. E em 2019, 11. Ok? O total, 58 estudantes foram pesquisados. Tá bom? Então veja que agora nós temos uma coluna a mais. Nós não temos só duas colunas. Temos a coluna dos itens que foram pesquisados e a coluna, as duas colunas dos tempos diferentes para a pergunta. E outro detalhe, ó, veja que aqui, ó, até 5, pessoal, nós estamos trabalhando com intervalo. Até 5 significa dizer que aqui tem pessoas que assistiram 5, mas também tem pessoas que assistiram 4, que assistiram 3, que assistiram 2, que assistiram 1, ou que não assistiram nenhum. De 6 a 10 significa o quê? Que tem pessoas que assistiram 6, tem pessoas que assistiram 10, tem pessoas que assistiram 8, que assistiram 9, que assistiram 7. Então, esse intervalo de tempo aqui, de espaço, aliás, de quantidade, diz que aqui nesse conjunto de pessoas, está pessoas que assistiram de 6, 7, 8, 9 ou 10 filmes. A mesma coisa aqui, ó, de 16 a 20. Aqui tem pessoas que assistiram 16, que assistiram 17, que assistiram 18, que assistiram 19 ou que assistiram 20 filmes. E aqui nós temos mais de 20. Aqui significa dizer que são as pessoas que assistiram mais de 20 filmes. 21, 22, 30, 31, 50, 100 e assim por diante, tá? E o nosso gráfico, como é que vai ser organizado? Do mesmo jeito do gráfico simples, ó, em dois eixos. O eixo horizontal, onde ficam os itens que foram pesquisados, e o eixo vertical, que fica as quantidades. Observe que novamente foi organizado aqui de 2 em 2, ó. Então, entre o 0 e o 2 tem o 1, no meio do 2 e o 4 tem o 3, entre o 4 e o 6 tem o 5, entre o 14 e o 16 tem o 15, entre o 16 e o 18 tem o 17. Por que fomos até 18, professor? Porque o número máximo aqui da pesquisa foi 17. Então, pessoal, para o primeiro item, até 5 filmes assistidos. Veja que a coluna azul escuro está maior do que a coluna azul claro. O azul escuro, pela legenda, representa os valores de 2018. E o azul claro representa os valores de 2019. Então, em 2018, até 5 filmes assistiram 15 pessoas. Então, a coluna vai subir até o número 15. Ó. E o 15 fica onde? Entre o 14 e o 13. Em 2019, 9 pessoas. Então, vai subir até o 9. Ó. O 9 fica onde? Entre o 8 e o 10. Tá? De 6 a 10 filmes. Quantas pessoas assistiram em 2018? E ó, subiu até onde, pessoal? Passou do 12 e não chegou no 14, 13. Tá aqui, ó, 13 pessoas. Em 2019, 17. Tá? Então vejam, 2017, ó. Então ele subiu até, passou do 16, chegou ao 18. Ficou no meio, ficou em 17. Mais de 20 pessoas. Quantas pessoas assistiram em 2018? Foi até onde?
Ele ficou entre o 8 e o 10. Então ele ficou, aliás, ele subiu até o 10, né? Foi até o 10 aqui, ó. 10 pessoas. E em 2019, passou do 10, foi até o 11, certo? Então, esse gráfico de coluna dupla, ele nos dá a possibilidade de comparar uma mesma resposta para tempos diferentes. Ok? Então, é isso que nós vamos fazer agora no nosso exercício. Coluna simples, uma pergunta simples com apenas uma resposta. Gráfico de coluna dupla, uma pergunta onde você vai obter duas respostas para tempos diferentes. E a partir dessa explicação, nós vamos fazer nossa primeira atividade. Vamos fazer uma atividadezinha sobre gráficos de coluna simples e gráfico de coluna dupla. A nossa atividade tem como atividade 1.1 o seguinte, ó. Você vai definir um objeto de pesquisa. Quer definir um objeto de pesquisa? Escolher alguma coisa que você queira pesquisar, que você queira descobrir, tá? Entre 20 amigos seus. Então, quando você definir o objeto de pesquisa, você vai elaborar uma pergunta objetiva e realizar essa coleta de dados com seus 20 amigos. Vai entrar em contato com eles através do WhatsApp ou de mensagem, já que nós estamos no período de pandemia, de isolamento social. Não tem necessidade nenhuma de ninguém sair de casa, de ninguém ir para a rua fazer essa pesquisa. Utilizando o seu aparelho móvel, seu celular, né? Você vai entrar em contato via WhatsApp, via mensagem, pelo computador também, se puder, com seus amigos, 20 amigos, tá, pessoal? Nem menos, nem mais. 20 pessoas serão entrevistadas por você. Vão ser entrevistadas por uma pergunta que você vai elaborar a partir de um objeto de pesquisa que você selecionar, ok? Depois de feita essa pesquisa, vocês vão tabular, organizar as respostas numa tabela e vão finalizar com a construção de um gráfico de coluna simples, de acordo com o primeiro exemplo que foi dado nessa aula. Não esqueça dos elementos de identificação, que são quais? Título na tabela, título, dados informativos e fonte de pesquisa. E no gráfico, título, legenda e fonte de pesquisa, tá? O título vai depender muito do que você vai pesquisar. A legenda, a fonte de pesquisa, são quem? A fonte de pesquisa você coloca embaixo da tabela, embaixo do gráfico, são amigos, né? Meus amigos, ok? A atividade 1.2, vocês vão também definir um objeto de pesquisa diferente e também vão entrevistar 20 amigos. Professor, pode ser os mesmos amigos que eu entrevistei na primeira atividade? Pode. Você já pode, na mesma ligação, na mesma mensagem, já fazer as duas perguntas. A pergunta para a atividade 1.1 e a pergunta para a atividade 1.2, tá? Então, o mesmo processo, definir um objeto de pesquisa, elaborar uma pergunta e realizar a coleta dos dados. Lembre que essa pergunta aqui na atividade 1.2, ela tem que ser a mesma pergunta para duas respostas em períodos diferentes. Realiza a pesquisa coletando informações entre dois períodos diferentes e tabula as respostas em intervalos. Tá? Olha, um exemplo. Se eu quiser saber assim, quantos alunos foram aprovados em 2018 na escola Adélio de Oliveira? E quantos alunos foram aprovados em 2019 na escola Adélio de Oliveira? Eu vou ter duas respostas diferentes, uma em relação a 2018 e uma em relação a 2019. E jogar no gráfico de coluna dupla para comparar, para demonstrar através do gráfico qual foi o ano que teve mais aprovação ou menos aprovação, tá? Ou se as aprovações forem iguais nos 2 anos. Então, vocês vão construir a tabela, fazer a pesquisa, né, organizar tudo, representar na tabela e no gráfico, tá? Também não esqueça dos elementos, são os mesmos aqui, ó. Para a tabela, título, dados informativos e fonte de pesquisa, e para o gráfico, título, legenda e fonte de pesquisa. Ok, pessoal? Então, realize a tabela, aliás, desculpe, realize a atividade e encaminhe essa atividade lá na plataforma do Google Classroom. A atividade está postada lá, tá? E vocês vão lá no privado lá de vocês, na plataforma, e vão encaminhar essa atividade para que eu possa gerar nota da atividade, tá bom? Um abraço.